Boa tarde. Boa tarde, olá. Boa tarde. Tudo bem por aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu peço Viva. desculpa, mas fui repescada para uma reunião de última hora e então tive que roubar aqui uns minutos. Boa tarde. Ora, quantos é que cá estão? 10? Eu nunca me lembro quantos é que vocês são. Quantos é que vocês são neste curso? Ninguém sabe. Vamos esperar mais 2 minutinhos para os 5 minutos da praxe e às 2h05 começamos.
Bom, Boa tarde. neste momento já cá estão 11 aí do vosso lado. Nunca me lembro quantos é que são, mas vamos começar. Muito bem, hoje o tema é o âmbito. E estão do âmbito... Bem, eu estou muito chateada contigo, porque tu Comigo? Está muito chateado consigo, espero que não seja comigo. Não fiz mal a ninguém, acabei de chegar. Era uma conversa paralela aqui. Eu percebi. Mas de repente eu estou muito chateada consigo e disse, ops, o que é que eu fiz? Bom, cá em casa já estou habituado. Quando a minha mulher e a minha filha se zangam e eu apareço a fazer as pazes, de repente sou o culpado. Sem sabendo bem como nem porquê, mas passo a ser o culpado. Pronto, por isso já estou habituado. Ora bem, voltando então aqui. Hoje o tema é o âmbito. E vocês tiveram com o Miguel Saider a falar, né, nas abordagens ágeis, e é aqui que muitas vezes se coloca aqui um bocadinho, minha opinião, um bocadinho exagerada, uma dicotomia entre as ditas abordagens ágeis e as ditas abordagens tradicionais. Não será bem assim, será um bocadinho, mas não muito, porque depois depende muito do projeto, da dimensão do projeto, desculpa, da estrutura do projeto. Aquilo que normalmente é apresentado como sendo a grande diferença entre as abordagens ágeis e as chamadas tradicionais, ou clássicas, ou preditivas, é que, no mais correto seria, eventualmente, preditivas, é que nas preditivas, no início do projeto, define-se o âmbito do projeto, esse âmbito está fechado, está trancado, e é a partir desse âmbito que se depois constrói um orçamento, um cronograma e por aí fora, e depois o trabalho de show de projeto é garantido que aquilo é cumprido e ponto final. Enquanto nas abordagens ágeis, tudo isto é muito mais ágil. E por isso o âmbito do projeto não tem que estar necessariamente completamente fechado no início, porque o âmbito vai evoluindo à medida que o projeto vai avançando. É claro que isto depende do projeto. Há certos projetos que podem ser feitos assim, projetos em que, na realidade, o próprio projeto é uma descoberta. Será muito adequado, por exemplo, projeto numa área de investigação ou de inovação, em que o próprio projeto é uma investigação, é uma procura de solução, é uma experiência, e por isso o âmbito vai evoluindo à medida que se vai trabalhando, e aplica-se aquela frase muito estafada de que o caminho faz-se caminhando, e aí, de facto, a abordagem assenta que nem uma luva. Há outros projetos em que não pode ser assim. Quando nós estamos, por exemplo, a responder a um concurso, o caderno de encargos, por exemplo, no caderno de encargos, está ali bem ou mal, há de ali estar um âmbito definido, às vezes não está tão bem definido como isso, mas alguma coisa ali estará, e o nosso projeto, ao fim e ao cabo, é fazer aquilo que ali está. E não há aqui grande margem para sprints onde se vai decidir o que é que se vai fazer. O que pode ser feito, que é uma coisa diferente, é pegar num projeto com alguma dimensão, pegar naquele âmbito que está trancado, e em vez de pensar que vamos fazer isto assim, one shot, faz-se de uma vez, chega-se ao fim e já está feito. Não, se calhar vamos fazer isto aplicando as ditas metodologias ágeis em sprints para que o próprio desenvolvimento do produto seja feito de uma forma iterativa e incremental. Com certeza. O que é preciso perceber, e no início houve uma grande discussão sobre isto, acho que hoje em dia isso está minimamente clarificado, que as ditas metodologias ágeis não são metodologias de gestão de projetos. São metodologias de execução de projetos. O Scrum, tipicamente, não tem a ver com gestão de projetos, tem a ver com como se gera a execução do trabalho do projeto, que é uma coisa diferente. Ora, nós hoje vamos abordar aqui o tema do
do âmbito na ótica preditiva, e por isso mais clássica, se quiserem chamar-lhe assim, apesar de que vos vou mostrar que hoje em dia a abordagem até que fará mais sentido e que cada vez é mais usada, já não é também exatamente a mesma que se usava no século passado, e para além disso há aqui algumas adaptações que se podem fazer. Então, vamos a isso. Deixa-me começar a partilhar aqui os meus slides. Aqui está. Não, não é isto que eu quero. Já está. E pronto, já estão a ver o meu slide, não estão? Sim. Muito Sim. bem. Então, e hoje vamos fazer assim, vamos ter aqui a primeira parte onde eu vos vou mostrar aqui a parte do slide do Airtodo com a teoria e depois a seguir é mãos na massa. Abro as salas aqui no Zoom e vocês vão ao Miro e vão trabalhar. Pronto. Por isso, relativamente a isto, aqui da definição do âmbito, acho que é mais ou menos senso comum que há muitos projetos que por onde falham é exatamente aqui. Pelo facto do âmbito não estar suficientemente definido, detalhadamente definido, trancado, acordado, e depois arriscamos a ter aquela situação do chamado projeto saco sem fundo, que lá tudo nunca estava nada. Porque podemos ter o cliente do outro lado a dizer que isto está implícito, aquilo está subjacente, isto já agora também era boa ideia e isto obviamente também tem que fazer parte. E aí temos o baile armado, porque é uma grandíssima confusão. Porque é claro que se eu tivesse um cliente a dizer mas isto não é uma vivenda, é um arranha-céus. Está bem, pronto, aí é fácil de demonstrar que não era bem esse o âmbito. Mas quando a questão não é bem essa, a questão são aspectos um bocadinho mais de detalhe, porque não se chegou ao detalhe suficiente, aí a coisa pode ser mais complicada. Por isso é que é importante aquele exercício, quando tiveram a fazer o Canvas, vimos isso, de puxar para a cabeça aqui para o out of scope. É o que é que está fora do âmbito do projeto. E puxámos pela cabeça e pomos por escrito. Porque, como eu vos dizia o outro dia, ao mostrar isto, se isto gerar confusão, ou confusão não é bem o termo correto que eu quero aqui usar, mas mais discussão, ainda bem que gera discussão. Porque discussão nesta fase é papel e lápis. E se eu tenho alguém a dizer, mas isto afinal não devia estar aqui, devia estar ali, com certeza. A gente passa daqui para ali, então e este? Este não, este passa para aqui. Ora, muito bem, já está. E que implicações é que isto tem? Isto desta maneira vai custar mais não sei quanto, ou vamos precisar de mais tempo, ou de menos tempo. Pronto. Mas esta é a parte em que tudo isto se resume a gastar mais umas horas ou minutos de conversa e tocar piano no computador, a escrever e a detalhar estas coisas. O problema é quando estas discussões aparecem, quando o projeto já vai em meio. Isso é que é uma grandíssima chatice. Às vezes sai muito caro. Sai mesmo de caro. E para quem está no papel de fornecedor, se isto não for devidamente gerido, isto pode significar começarem a dizer tchau, tchau à margem do projeto. Há de haver alguém da empresa que não vai gostar dessa brincadeira. Por isso é que é extraordinariamente importante definirmos muito bem e depois controlarmos o âmbito do projeto. Volto a dizer, muitos projetos falham exatamente por este aspecto ser descurado. Hoje em dia nada, desde sempre, não é? Hoje em dia um bocadinho menos do que há uns anos atrás, mas ainda continua a acontecer, que quando aparece na empresa um projeto, a pessoa que levou a etiqueta colada na testa a ser gestor de projeto, qual é a primeira coisa que vai fazer? Vai se sentar à frente de um software qualquer que tenha que usar, um projeto ou outra coisa qualquer, e vai começar a tocar piano, a poupar ali umas atividades ali para baixo e tal, e pronto. E ninguém vai definir o âmbito do projeto. Paga-se sempre caro. Ora bem, quando estamos a falar de âmbito, temos de ter em conta que o âmbito é aquilo que vai dar resposta ao que são os requisitos do projeto.
E aí há que termos atenção aqui um ou outro aspecto que às vezes passa um bocadinho ao lado. Quando estamos a falar de requisitos do projeto, normalmente toda a gente pensa nisto, que é os requisitos do produto. O produto do meu projeto é a vivendazinha para eu passar férias e os fins de semana. Muito bem. E quais são os requisitos do produto? A minha casinha tem que ter 3 quartos, com casa de banho, mais uma casa de banho social, mais uma cozinha e uma sala. Pronto. Estas coisas toda a gente se lembra. E identifica este tipo de requisitos. Mas depois há uma outra coisa. É que em todos os projetos existem stakeholders. Já falaram sobre stakeholders, não falaram com o Miguel Saider? Pois, já existem stakeholders. E os stakeholders, alguns têm mania de ter uns quereres. Querem umas coisas. E se a gente não dá atenção àquilo que os stakeholders querem, sobretudo aqueles que têm peso e voto na matéria, isto pode ser complicado. Porque depois pode aparecer um stakeholder a dizer uma coisa, outro a dizer outra, outro a dizer o contrário. Só para dar aqui um exemplo muito rápido. Na minha anterior vida de informático, tivemos lá um projeto na empresa, era um projeto pequenino, simples, era para uma multinacional bastante grande, mas o projeto em si era pequeno, que era desenvolver um softwarezinho, lá de acordo lá com as especificidades que eles tinham, para apoiar o departamento de marketing na elaboração do orçamento do departamento de marketing. Pronto. Tínhamos 3 stakeholders, a diretora de marketing, a diretora financeira e o diretor de informática. Eu não vos contei esta história, outro dia, pois não? Não. E então, o que é que aconteceu? A gente começou a desenvolver aquela coisa, o nosso interlocutor principal era o diretor de informática, porque o projeto era um projeto de desenvolvimento de software. Lá desenvolvemos aquilo de acordo com as indicações que ele nos deu, e quando lá fomos apresentar uma primeira versão, tivemos a reunião com a diretora de marketing, que olha para aquilo, mete as mãos na cabeça e diz: que horror, disparate, nem pensar, onde é que eu alguma vez vou fazer um orçamento de marketing com este grau de detalhe, isto corta-me completamente a possibilidade de movimentar verbas de uma rubrica para a outra, não faz sentido nenhum. Pronto. Estamos para trás, falar com o diretor de informática, como é que é e tal, lá refizemos aquela coisa. Quando refizemos aquilo e fomos lá mostrar aquilo outra vez, apanhamos de frente a diretora financeira. Olha para aquilo, mete as mãos na cabeça e diz que horror, disparates, não faz sentido nenhum, quem é que faz orçamentos tão alto nível, isto tem que ser muito mais detalhado. Sr. diretor, mas o colega ali do marketing quer lá saber, eu é que sou financeira, isto não é orçamento, não é nada, isto não sei isto assim. A gente vai para trás e pergunta lá ao diretor de informática: Mário, como é que é a nossa vida? Fazemos de uma maneira, está mal, fazemos exatamente o contrário, também está mal, o que é que a gente faz agora? E tal, eu vou resolver. Não resolveu nada, parecia um saco de boxe no meio das duas senhoras, falava uma instalada de um lado e do outro, e aquilo às tantas parou, nós parámos o projeto, não queríamos fazer mais nada. Até que, imagino eu, porque essa parte nunca me contaram, alguém lá mais acima deve ter dado um murro na mesa e lá deve ter dito às duas senhoras: juntem-se lá e resolvam a questão. E lá marcaram uma reunião e a gente lá foi à reunião. E então aquilo foi de filme. Eu gostava de lá ter uma câmara escondida para ter filmado aquilo. Nós entrávamos na sala de reuniões lá com o diretor de informática, chega uma das senhoras, cumprimentávamos, não sei o quê, e quando estávamos nos cumprimentos, chega a outra. E quando chega a outra: olá, beijinho, beijinho, estás boa, tudo bem e tal. Então, mas o que é que se passa? Não se passa nada. 10 minutos, nem nos chegámos a sentar. O assunto ficou resolvido em 10 minutos. Não chegámos sequer a aquecer a cadeira. Aquilo teria sido eventualmente ali não era uma guerra de galos na capoeira, era uma guerra de galinhas naquele caso. Andavam ali as duas a medir forças, e enquanto não tiveram que não tiveram que olhar cara a cara uma na outra e ver para ver que aquela guerra era, estavam a continuar a bater o pé. Quando tiveram que se encarar uma com a outra, obviamente aquilo era um disparate pegado, porque a solução até era mais ou menos óbvia, só que nenhuma delas a quis aceitar, até que se tiveram que juntar as duas e não havia problema. O problema desapareceu. Só que, entretanto, o projeto era um projeto pequenino, não é? E como o projeto era um projeto pequenino, o faz e refaz são horas. E essas horas significaram a margem do projeto a ter ido à vida.
Porque, obviamente, eles não foram pagar aquilo 3 vezes. Estivemos a trabalhar para aquecer, o problema é que o projeto era pequeno. Por isso, às vezes é muito complicado. Naquele caso era complicado, quer dizer, havia uma solução. E aí também aprendi a lição, não é? Que é, naquele caso, aceitar as especificações vindas do diretor de informática sem ter a certeza que elas foram aprovadas para aquelas 2 stakeholders, que ao fim e ao cabo era quem mandava ali na história, foi a geneira. Porque eu só devia ter dado ordem para o software começar a ser desenvolvido quando eu tivesse a certeza que as especificações daquilo que ia ter que ser feito já estavam pré-aprovadas pelas 2 pessoas que tinham peso e voto na matéria. Mas era uma coisa que eu não sabia à partida. Por isso, é importante fazermos o exercício de tentar perceber quem é que são os stakeholders que possam ter peso e voto na matéria e podem ter quereres. Os quereres desta gente, quando têm o poder para bloquear completamente um projeto, nós temos que os ter em consideração. Depois, temos business goals. O nosso projeto, se for um projeto interno que nasce de um business case, os objetivos de negócio têm que lá estar. Se for um projeto externo, há de haver objetivos de negócio, quanto mais não seja aquilo que a organização aceita como sendo a margem mínima para pegarmos num projeto desta natureza, ou quaisquer outros objetivos. Um dos objetivos de negócio pode ser apenas nós pormos um pé num determinado setor de atividade, num determinado mercado, ou passarmos a dominar uma nova tecnologia na qual não temos experiência. Depende do que é que for, esses objetivos temos que saber quais são. Às vezes pode acontecer que a organização, e aqui estamos a falar o topo, decida, sim senhora, não interessa, podemos ir perder dinheiro com este projeto, mas é extremamente importante, porque é o projeto que nos vai permitir, podemos dizer que temos experiência nesta área. Pronto, tudo bem, é uma decisão que foi tomada. Não cabe a mim, gestor de projeto, tomar este tipo de decisões, mas eu tenho que saber quais são e tenho que as ter em consideração. Estes project requirements normalmente são facilmente identificáveis. Estamos a falar de requisitos que não têm a ver com o produto, mas com o projeto. Um exemplo assim muito simples e muito óbvio. O meu projeto de construção da casinha. Eu preciso de um estabeiro de obra. O estabeiro de obra não é uma componente do produto final, mas é uma coisa que é necessária para que a obra se faça. Um projeto que inclui formação. Eu preciso de uma sala para a formação, se for presencial. Senão, não consigo. Pronto, é este tipo de coisas. E, por fim, temos aqui o Environment Analysis. E agora, vejam a palavra Environmental no seu contexto mais abrangente. Não estamos apenas a falar em questões ambientais. Estamos também, dependendo do tipo de projeto, estaremos sempre, mais ou menos, dependendo do tipo de projeto. Mas, ambientais do ponto de vista ecológico, não é? Mas, para além disso, estamos a falar em tudo o que é o contexto do qual o projeto se insere. Podemos estar a falar de questões como, por exemplo, multiculturalidade. Eu lembro que aqui há uns anos atrás, numa das conferências da Apogep, um dos indivíduos que lá foi falar, um indivíduo da Thales, estava a contar a história lá de um projeto que ele tinha tido, algo lá para as Arábias, não lembro exatamente em que país. E ele a contar que só depois do projeto ter começado é que ele se apercebeu que pelo facto de ter 16 nacionalidades envolvidas na equipa, só tinha 3 dias da semana para poder ter reuniões de equipa, que era a terça, a quarta e quinta, porque todos os outros dias eram dias santos numa região qualquer. Eu a segunda-feira até ainda lhe perguntei, mas já não me lembro qual é que era. Mas havia uns tipos quaisquer que à segunda-feira não trabalhavam. Outros não trabalhavam à sexta, outros ao sábado, domingo. Isto tem um impacto enorme no projeto, como podem imaginar. Um outro colega dele, também da Taos, a contar de um outro projeto, também lá para aquelas bandas, grande obra, na área de ferroviária, e por questões de visto e não sei o quê, a ida dele para lá atrasou-se, e quando ele foi, já os trabalhos estavam a começar, estavam na altura a montar o estabeiro de obra, e eu chego lá e a primeira coisa que faz, assim que olha para aquilo, é mandar parar tudo. Ficou tudo muito chocado, assim, acaba de chegar a mandar parar os trabalhos todos, o que é que se passa? Ele tinha-se apercebido que
Imagina um estabeiro de obra, tipicamente montado com contentores, não é? Aos sítios para aquela malta dormir e por aí fora. E depois tinha uma zona que era a parte de refeitório e de sala de convívio. E era uma só. E 80% dos trabalhadores da obra dividiam-se entre indianos e paquistaneses. E juntá-los todos no mesmo sítio ao fim do dia, aquilo ia dar tiro e facada. Inclusivamente as cantinas têm que estar separadas, porque uns não comem comida não sei quê, os outros a comida não sei o que mais, e a comida de uns contamina a comida dos outros, e que é o suficiente para nada acontecer e para terem uma relação enorme. Por isso, quando estamos a falar do contexto em que o projeto se insere, pode haver N variáveis, agora depende do projeto, do setor de atividade, dos stakeholders envolvidos, a existência ou não de multiculturalidade, e por aí fora. E temos que olhar para tudo isto, porque tudo isto pode ter implicações no trabalho que nós vamos ter que criar, naquilo que nós vamos ter que fazer e que vamos ter que produzir ao longo do projeto. Então é olhando para tudo isto que nós vamos ver como é que vamos estruturar estas coisas todas. E para estruturar isto, usamos uma técnica, porque é que isto não anda agora? Temos aqui uma técnica de gestão de projetos que é a chamada WBS. WBS, Work Breakdown Structure, é talvez a coisa mais importante em qualquer projeto. E eu a dizer isto há muito tempo, e agora tive a satisfação, eu acabei de chegar ontem de Amsterdão, onde tive uma reunião, tive esta semana toda lá numa reunião de equipa de um projeto da IPA em que eu estou envolvido, e um dos membros da equipa é um senhor chamado Bill Duncan, e o Bill Duncan é o autor da primeira versão do PMBOK. Primeira versão do PMBOK, PMI, foi escrita por ele, integralmente por ele. E depois é que o PMI se apoderou do trabalho dele, fez uma série de alterações, muito poucas, e disseram que aquilo tinha sido publicado por uma série de outras pessoas do PMI, mas a primeira versão oficial, que posso-vos mostrar, tenho aqui, é este que aqui está, ainda era fininho na altura, e este, onde é que está? Não deu lá estar aqui alguns, mas tem, está aqui, está aqui mesmo na capa, diz aqui que foi feito por ele e até eu tenho autografado por ele e tudo. Uma outra vez que eu encontrei. Isto é assim uma relíquia que eu aqui tenho. Se aquele senhor é uma verdadeira enciclopédia ambulante de gestão de projetos, uma experiência absolutamente brutal, como podem imaginar, em todo o tipo de setores de atividade, em todo o tipo de projetos, consultores de governos vários por mundo inteiro. E estávamos lá na reunião e às tantas, estou a falar aqui de uma série de coisas de projetos, e ele a dizer, quando veio a talho de foice, assim é que se diz, falar sobre a WBS, e ouço dizer que a WBS é a coisa mais importante em qualquer projeto, e eu aí fiquei todo orgulhoso, e assim, então afinal, não está aqui as asneiras, que também ando aqui a vender este peixe aqui há uma série de tempo. E é, efetivamente, porque a WBS são os alicerces do edifício. Tudo se constrói a partir da WBS. A WBS vai ser a base para orçamentar o projeto, a WBS vai ser a base para identificar responsabilidades, a WBS é um input para identificar riscos, é um input para a criação de um plano de comunicação. Tudo se faz a partir da WBS. Por isso, não vale a pena. É literalmente perca de tempo. Vocês, no início de um projeto, sentarem-se à frente de um qualquer Microsoft Project ou qualquer outra coisa do género e começarem ali a criar um cronograma, o gráfico de Gantt, erradamente chamado gráfico Gantt, para um projeto que na realidade vocês não sabem o que é que vão ter que entregar. E, no entanto, isso continua a ser a abordagem mais comum ainda hoje em dia. E depois não vai funcionar. E depois é o que, e garanto, já ouvi muita boa gente dizer isso, assim, isto tem aqui uma agarrada, tipo aqui à frente do projeto, a meter aqui o projeto todo, a estruturar o projeto todo e não sei o quê, isto passado 2 semanas, já não tem nada a ver com o projeto que está a decorrer.
e não me evitou nada, não deixei de ter os problemas que toda a vida teve. A única coisa que tive de diferente foi ter perdido uma carrada de tempo a fazer aqui os bonecos. Pronto. Pois não serve para nada. Não serve para nada se não fizermos a WBS. Mas a WBS foi feita aí, a história já é outra. Porque o cronograma é feito a partir da WBS. Ora bem, então vamos lá ver o que é uma WBS e como é que se faz. Aqui, talvez a coisa mais importante a reter do que está aqui é esta partezinha que está aqui escrita. Orientada para os resultados. WBS estar orientada para os resultados. Ou seja, numa WBS, regra, isto é a regra de livro, não é? Numa WBS não há atividades ou tarefas. Atividades ou tarefas têm a ver com a forma como a coisa se faz. A WBS não tem nada a ver com a forma como o projeto vai ser feito. A WBS tem a ver com que raio de projeto é que a gente vai fazer. Por isso, a WBS serve para responder à pergunta o quê? Nós num projeto temos N variáveis. O quê, o como, o quando, o quem e o quanto são variáveis a mais para nós conseguirmos abraçá-las todas na nossa cabeça ao mesmo tempo. E por isso temos que usar a velha regra do como é que se come o elefante. O elefante come-se às fatias, temos que cortar uma fatiazinha de cada vez e comer uma fatia de cada vez. Enquanto nós não soubermos quais são os o quês, obviamente não faz sentido estarmos a preocupar-nos com o como. Porque aqui é aquela velha história lá da Alice no País das Maravilhas. Se eu não souber para onde é que quer ir, qual é o caminho que serve. Eu primeiro tenho que saber para onde é que quer ir. Eu primeiro tenho que saber o que é que tenho que entregar. Por isso, como é que isto se faz? Nós pegamos daquilo que é o produto final do projeto e vamos começar a partir aos bocados. Uma lógica de Legos mesmo. É partir aquilo aos bocados, em peças. E vamos decompondo. E quando chegamos a um ponto em que já não decompomos mais, esse elemento chama-se um pacote de trabalho. O pacote de trabalho é o elemento do último nível da WBS, independentemente de ser o nível 2, 3 ou 4, independentemente de onde está. Aquele elemento da WBS que já não se compõe mais é um pacote de trabalho. O que é um pacote de trabalho? Pode dar origem a um entregável. Isto é, entregável aqui é outro grande palavrão aqui da gestão de projetos. Aqui não há muitos anos atrás, se vocês num documento qualquer de Word escrevessem a palavra entregável, aquilo aparecia sublinhado a vermelho como sendo um erro de ortografia. Hoje em dia já não. Já está no dicionário. É um neologismo que foi criado. Enfim, a tradução possível para o deliverable. Sou um bocado intragável, mas pronto. O que é um entregável? Se vocês estiverem a pensar uma coisa qualquer, no meu projeto vou ter que fazer uma coisa qualquer. E isto é um entregável ou não é entregável? É simples. A resposta às vezes parece complicado, mas a resposta é simples. Isto que eu vou ter que produzir no meu projeto é qualquer coisa que eu vá ter que entregar a alguém. Esta peçazinha, este documento, seja o que for que eu estou aqui a fazer, é uma coisa que eu tenho que entregar ali, por exemplo, ao Hugo, porque o Hugo é que vai agora ter que testar, vai ver se está tudo bem e vai-me dizer, pronto, sim senhora, está aceito. Ou não. Ou isto é apenas uma peça que eu produzi, que vai agora para as mãos da Cristina, e a Cristina vai-lhe fazer aqui não sei o quê, e depois passa isto para o Pedro, que lhe dá aqui mais um jeitinho, e depois, por fim, a Mónica, que lhe dá aqui o formato final, e isto finalmente vai para o Henrique, porque o Henrique é que é o responsável por testar e aprovar esta coisa. Aquilo que vai para o Henrique testar e aprovar é o entregável. Todas as outras coisas são produtos intermédios. Por isso, o entregável é uma coisa que é entregue. Ora, num projeto não muito grande, não muito complexo, existe uma relação 1 para 1, pacote de trabalho entregável. Um pacote de trabalho dá origem ao entregável, o entregável é produzido por um pacote de trabalho. Isto é muito comum em muitos projetos. Ora, se eu estiver num cenário de mega projeto, grande, complexo,
Aquilo que é um entregável, na ótica de que é aquilo que vai ser entregue a alguém, é uma coisa que não se faz assim one shot por uma pessoa ou uma subequipazinha. É uma coisa um bocado mais complexa. E então este meu entregável X vai ter que ser decomposto no pacote de trabalho X1, no pacote de trabalho X2 e por aí fora. Estes vários pacotes de trabalho que eles vão produzir são os tais produtos intermédios, que depois, quando são todos conjugados, é que dão origem ao entregável. Se quiserem ver a coisa numa ótica cliente-fornecedor, que é mais fácil de perceber a história, um entregável é sempre qualquer coisa que é entregue para o cliente avaliar e aprovar. Se o cliente não for avaliar e aprovar, é apenas um produto intermédio. Por isso, aquilo que o meu cliente vai ter que olhar e dizer, sim senhora, aprove, está aceito, é isto que está aqui. O resto é problema nosso, é trabalho nosso, tem a ver com a forma como nós organizamos o nosso trabalho. Por isso é que eu lhes digo, um projeto não muito grande, não muito complexo, um entregável não é uma coisa hipercomplexa. Um projeto muito grande, um entregável é quase como se fosse um subprojeto. Num projeto pequeno, um entregável é uma coisa que se calhar é feita por 1, 2, 5 pessoas, mas princípio, meio e fim está feito e depois vai para as mãos do cliente, o cliente vai olhar ou vai testar, ou seja lá o que for, até que diga, sim senhora, está aprovado, está aceito. Ora, aqui também, já ia dizer aqui uma outra coisa, mas já lá vamos. Isto foi o que eu já disse, por isso, regra da algebeira que normalmente é usada aqui. Numa WS não usamos verbos, só usamos substantivos. Porque um verbo tem a ver com uma ação, e a ação tem a ver com o como, e eu não quero saber o como, eu quero saber o quê. Por isso, eu numa WBS não teria aqui uma caixinha chamada elaborar relatório de conformidade. Porque elaborar o relatório de conformidade é o ato de elaborar o relatório. O que eu teria dentro da caixinha, escrevia era relatório XPTO. E dentro desta caixinha do relatório, eu tenho cá atividades como recolher inputs para o relatório, fazer um primeiro draft do relatório e discutir o draft do relatório, preparar a versão final do relatório, apresentar a versão final do relatório, receber a aprovação final do relatório. Isto já está. Pronto. Agora, estas várias atividades que estão cá dentro, neste momento, não me interessa. É ter que me preocupar com elas mais tarde. Não é agora. É outra fatia do elefante. Tem que ser uma de cada vez. Eu agora quero identificar as caixinhas com os pacotes de trabalho, com os entregáveis a terem que ser produzidos. Como é que depois cada entregável vai ser feito? É outra história. Ora, então, como é que nós vamos decompor isto? Várias abordagens possíveis. Fases é uma delas, mas atenção, cuidado com a má utilização do conceito de fase. Quando vocês ouvirem, por exemplo, alguém a dizer, mas no meu projeto tenho aqui uma série de fases em paralelo, então não são fases. Se estão em paralelo, não são fases. Fase tem a ver com o tempo. E o tempo, ou como dos mortais, é uma linha reta. Não sei que eu vou lá para aquelas teorias esquisitas da física quântica, não percebo nada disso. O resto, para o comum dos mortais, o tempo é linear e é uma linha reta. E por isso o meu projeto começa aqui neste ponto. E tenho aqui uma fase 1. Muito bem. Quando termina a fase 1, tenho aqui a fase 2. Termina a fase 2, tenho a fase 3. E aqui termina o projeto. Estes bonequinhos que estão aqui no meio, que na gíria em inglês chamam isto de gates, passar de uma fase para a outra. Mas gate, em português, a coisa não traduz bem, porque em português seria portão, e um portão tanto dá para entrar como dá para sair. Por isso, isto em português devia-se chamar torniquete. Quando eu passo da fase 1 para a fase 2, não há voltar atrás. Isto normalmente implica uma tomada de decisão. Quando alguém aqui decide, alguém tenha voto na matéria e que diga, sim senhora, dou a fase 1 por terminado e aprovo o arranque para a fase 2. Não há voltar atrás. Não é possível.
mas eu estou aqui a trabalhar na fase 2 e desculpe, fiz porcaria ali na fase 1 e esqueci-me não sei o quê. Pois, mas não há voltar atrás. E não há voltar atrás porquê? Porque isto é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E eu estou em junho a trabalhar na fase 2 e vi que me esqueci de uma coisa qualquer na fase 1. E eu agora não posso dizer, meus amigos, esperem um bocadinho que eu vou ali no instantinho a março e já volto. Para o bem ou para o mal, a gente não pode voltar atrás no tempo. Eu posso ter que estar aqui na fase 2 a refazer trabalho da fase 1, mas não deixo de estar na fase 2. Eu não voltei atrás no tempo. Fases têm a ver com o conceito de tempo. Tem a ver com a distribuição do projeto ao longo do tempo. Se vocês puderem ter estas várias coisas aqui em paralelo, então não são fases. Chamem outra coisa qualquer. Eu costumo usar, mas isto sou eu, não é de livro nem nada. Nós temos sempre tendência para sentir a necessidade de dar nomes às coisas. E como não há nenhum nome oficial para isto, eu chamo-lhe componentes. Componente é aquela palavra que dá para tudo, pronto. Eu podia dizer, olha, parte do projeto aos bocados, mas um bocado dá um ar assim um bocadinho, dá um ar pouco formal à coisa, não é? Pronto, então eu chamo-lhe componente, dá assim um ar assim mais catita, pronto. Mas é preferível chamar-lhe componente do que está a chamar fases, porque fases é que não são. Agora, há projetos que têm uma natureza muito faseada, em que cada fase é como se fosse um compartimento estanque. As fases são mesmo compartimentos estanques. É como se fossem subprojetos, em sequência. E quando eu tenho projetos com esse tipo de natureza, muito bem, então pode ser um primeiro nível na decomposição do meu projeto. Se eu tiver um projeto onde existe a geografia pode ser um nível. Disponibilização de um serviço à escala nacional. Muito bem, que eu vou fazer na Zona Norte, na Zona Centro, na Zona Sul e nas ilhas. Pronto, também é um nível possível. Componentes do processo é talvez a abordagem mais comum. Um exemplo simples. Imaginem que o meu projeto é a criação de um novo protótipo de computador portátil. Ora, o meu computador, o que é que ele vai ter? Vai ter um chassi, uma motherboard, um ecrã, um teclado. O teclado tem a estrutura, a tecla, a membrana, o parafuso, e é como se eu fosse à fábrica de computadores e fizesse o caminho ao contrário, do fim para o início, e por exagero, na base da pirâmide, eu tinha o parafusozinho. Isto que eu estou a descrever é aquilo que muitas vezes se chama, não uma WBS, mas uma PBS. O Product Breakdown Structure, que é a estrutura de composição do produto. Ora, aquilo que nós vamos ver daqui uns slides mais à frente é que se o meu projeto é um projeto para criar um produto, a minha WBS pode conter uma PBS lá dentro. E já vamos ver um exemplo disto. Outra possibilidade, mas que vai dar mais ou menos o mesmo, é funções do produto do processo. É dizer, era usado no IT, dizer, o meu sistema vai ter uma funcionalidade vai ter a capacidade para, e depois na prática traduzem-se em módulos, componentes, e vai dar a mesma coisa. Qual é a abordagem a evitar a todo custo? E agora aqui é que temos o grande problema. Vou precisar aqui de espaço para fazer bonecos. Ora, o que eu vos vou relatar ainda hoje continua a ser uma das principais causas pelas quais os projetos falham. Acontece menos do que há 10 anos, menos do que há 20, menos do que há 30, mas continua a ser uma das principais causas. Está escrito, está documentado, é analisado e ainda assim as empresas continuam a adotar esta abordagem. Aparece o projeto. Projeto por definição transversal. Não sei se não falámos nisto no outro dia. Quando tenho um projeto transversal que envolve várias áreas da empresa, a abordagem muitas vezes é olhar para isto e dizer, então quem é que vai estar aqui envolvido? Vamos ter aqui o marketing, vamos ter aqui a engenharia, vamos ter aqui a produção. Não falei nisto? Sim, falamos. Eu penso. Então, é exatamente isso. É olhar para o projeto em função da estrutura orgânica da empresa. E quando eu começo a fazer isso,
e começo a concentrar-me aqui no que é que está aqui envolvido, o que é que eu vou ter aqui? Um subconjunto do organigrama da organização. Em nada me ajuda a perceber o que é o âmbito do projeto. Com a agravante que depois cada uma destas áreas funcionais vai olhar para a parte do projeto que lhe toca, como se isso fosse um projeto. À espera que no fim se junte tudo no topo da pirâmide e dê origem a um novo e espetacular produtor de serviço e depois que chatice não deu. Por isso, a abordagem evitar a todo custo é por unidades organizativas ou departamentos. Eu tenho, e aqui está o desafio, é um desafio, esta coisa das WBS, para quem vai fazer isto pela primeira vez, o desafio é um bocadinho esse, que é olhar para o projeto num paradigma um bocadinho diferente. Não é olhar para o projeto e tentar perceber e partir o projeto aos bocados, para despachar cada bocado para cada área funcional e agora cada um que se enrasca. É olhar para o projeto em função da natureza daquilo que é o projeto em si. E aquilo que é a natureza do produto ou serviço que vai ser criado. E isto é que é importante de perceber. A gente já vai ver aí uns exemplos e já vamos fazer. Por isso, agora assim mais aqui em detalhe, que níveis é que eu posso ter? Bom, posso ter isto tudo que aqui está. Posso, não é tenho, atenção. Leiam bem o que está escrito aí do lado direito. Níveis possíveis, mas não obrigatórios. Num cenário mais complexo, o meu projeto pode fazer parte de um programa, e então eu tenho um programa com os vários projetos. Isto normalmente é um bonequinho à parte. O programa e os seus projetos. Depois cada projeto terá a sua WBS, mas se ainda assim o projeto for muito grande e complexo, eu posso ter o meu projeto composto em subprojetos, e posso também ter um deck à parte, um projeto e os seus subprojetos, e depois ter uma WBS para cada subprojeto. O projeto ou o subprojeto pode estar composto em fases e ou componentes. Componente é a tal palavra que serve para tudo e mais alguma coisa. E posso ter contas de controle, aqui numa ótica de estrutura analítica de contas. Posso ter, há quem fale em major deliverables, que depois se decompõem em deliverables, que depois ainda se podem decompor em subdeliverables, e por fim tenho pacotes de trabalho. Ora, quais são os mínimos de uma qualquer WBS? É sempre o projeto cá em cima, o pacote de trabalho cá em baixo, e pelo menos uma destas duas, ou fase ou componente. Isto são os mínimos de uma qualquer WBS. Depois, em função da natureza do projeto e da necessidade, posso compor um bocadinho mais ou menos. Está bem? Vamos ver exemplos? Então, vamos pegar no exemplo de uma WBS muito simples, muito básica, aqui meramente ilustrativa, que é a WBS para a criação da intranet da nossa organização. Ora, este primeiro nível, website design, homepage, marketing, sales, como obviamente não são fases, é um bocadinho não é carne é peixe. Não são fases, são componentes. Pronto. E depois em baixo tenho os pacotes de trabalho. E agora, eu tinha aqui, para este pacote de trabalho texto, tinha as tais atividades, cá dentro tinha as atividades de recolher inputs para o texto, fazer um primeiro draft, ir discutir, preparar a versão final, apresentá-lo, receber o ok, e este está pronto. E, entretanto, este também ficou pronto, e este mais este também já estão prontos. Pronto no sentido de ser aceito. E quando estes três estão aceitos, isto também está aceito. E é isto uma WBS bem feita. Uma WBS bem feita funciona como uma checklist. A gente vai picando. Quando tiver tudo picado, o projeto está pronto. Mas, entretanto, aparece-nos aqui a Cristina. A Cristina é a nossa diretora de recursos humanos, que olha para isto e diz assim, então isto aqui é o projeto da intranet. Marketing, vendas. Daí a parte dos recursos humanos. Com a carinha linda dos colaboradores e a data de aniversário. Digo, Sr. Diretora, olha, não está previsto. Mas tem que estar. Sr. Diretora, com certeza, então. RH, por isso aqui, tudo bem. Aqui tem aqui os pacotezinhos de trabalho. Pronto, passou, está previsto. Olha, isto vai custar tanto e vai demorar tanto tempo. Não,
Mais dinheiro não há. Com certeza. Não há dinheiro, não há palhaços. Isto é a regra de ouro. E esta é a regra. Esta é de livro. É de qualquer metodologia. É a regra. O que não está na WBS não faz parte do projeto. Ponto. Mas tem que estar. Com certeza. Se tem que estar, pode passar a estar. É só vermos as implicações que tem. Demora tanto tempo, custa tanto, precisamos de mais 2 Marias, um Manel e um Jaquim. Não, isso não pode ser. Então, se não pode ser, quer dizer, sem ovos não faço omeletes, não é? E esta é uma das grandes vantagens da WBS. A WBS bem feita, numa linguagem que toda a gente perceba, é uma excelente base de comunicação. Agora, muito importante aqui, para que isto seja assim como eu estou a dizer, a WBS tem que ser gráfica. Tem que ter graficamente esta estrutura de organigrama. Porque fazerem, como te podem encontrar, se googlarem pelo assunto, encontram isso. Fazerem WBS em lista indentada não funciona. Percebem o que eu quero dizer? Lista indentada é eu ter que se compõe num ponto 1, ponto 2, 1.3, se compõe num 1.3.1, e qualquer projeto que não seja microprojeto, vocês não têm o projeto todo numa página A4. A lista, os pacotes de trabalho todos ocupam mais que uma página. E vocês têm ali 3 páginas de coisas indentadas e olham para aquilo e ficam na mesma. Porque ninguém, a não ser que tenha uma extraordinária capacidade de visualização espacial, ninguém consegue olhar para 3 páginas de uma lista de tópicos indentados e perceber graficamente como é que é a estrutura do projeto. Aplica-se aqui a 100% a velha história de que o gráfico vale para 1000 palavras. E é a grande vantagem da WBS. A gente olha para a WBS e apercebe-se da estrutura do projeto. Como as várias peças do puzzle. Agora, vamos complicar aqui um bocadinho. Imaginem exatamente o mesmo projeto. Está bem? Exatamente o mesmo projeto. A intranet da empresa. Mas vamos olhar para o projeto segundo uma abordagem completamente diferente. Aqui, no primeiro nível, são fases. Concepção, design, desenvolvimento, é fácil perceber que são fases. E por isso o segundo são componentes, e depois no terceiro tem aqui pacotes de trabalho, e isto não está tudo detalhado, porque o boneco é ilustrativo. Mas agora imaginem que estava aqui tudo aquilo que não está ainda. Imaginem que tinham todas as fases detalhadas, todos os componentes detalhados, e tinham aqui uma WS Zorra enorme, muito mais detalhada. E assim, à primeira vista, vocês olhavam para isto e diziam assim, mas isto está muito mais detalhado, muito mais rigoroso. Sim, com certeza. E, entretanto, aparece a Cristina, que é a nossa diretora de recursos humanos. Então, e as páginas com a fotografia dos colaboradores da empresa e a data de aniversário? E eu olho para isto e digo, Sra. Diretora, não faço a menor ideia. Eu sei lá se isto vai ter páginas dos recursos humanos, do marketing, das vendas. Enquanto estes pacotes de trabalho que aqui não forem executados, eu não faço a menor ideia do que é que isto vai ter. Pois é. E temos aqui o problema. Qual é o problema aqui? É que esta WS não me diz que intranet é que eu vou fazer. Ela está-me a dizer como é que se faz uma intranet. E o que é que isso me interessa? O resultado final deste projeto que está aqui pode ser uma intranetzinha com 3 ou 4 páginas estáticas de informação institucional, mas desta mesma WBS também pode sair um portal extremamente sofisticado em que os funcionários podem tirar as senhas do refeitório para o almoço e marcar as consultas da medicina do trabalho e ainda tem mais a secção de xadrez e o torneio de futebol. E tudo isso sai disto que aqui está. Porque isto não me diz o que é que são os o quês, só me diz quais são os como. Pois é. Estas eram as WBS que se faziam nos anos 90. Anos 90,
já lá vão 20 e tal anos, e ainda hoje há quem continue a insistir que é assim que se faz uma WBS. As coisas evoluem, infelizmente. Algumas pessoas é que têm mais resistência à evolução. Isto não faz sentido nos dias que correm. Está provado, não serve para nada. Não serve para nada porquê? Pensem o seguinte. O que é que me diz uma WBS destas? Diz-me o trabalho que tem que ser feito para se produzir uma intranet. Agora, imaginem, vocês são os informáticos de cada casa. Eu sou o gestor de projeto. Eu apresento-vos uma WBS destas, vocês não se rirem da minha cara, não é? Então, eu é que vos vou estar a ensinar a vocês como é que fazem o vosso trabalho. Eu tenho que vos explicar como é que vocês fazem, que é o vosso trabalho, que vocês fazem o dia a dia. Para quê? Não, é isso que vocês precisam de saber. Se vocês forem os responsáveis por criar a intranet da empresa, não é nada disto que aqui está que vocês precisam saber. Isto sabem vocês, como é que se faz. Vocês querem que eu vos diga o que é que a intranet vai ter. Se vai ter as tais páginas do marketing, ou das vendas, ou dos recursos humanos, que funcionalidades é que vai ter, que módulos é que precisa. Isso é o que vocês precisam que eu vos diga. Agora, como é que se faz, sabem vocês melhor que eu, não é? Por isso isto não me serve para nada. Vamos ver mais um exemplo. Ilustrativo. Temos aqui o exemplo da bicicleta, que também é outro clássico. E imaginem que estava completo, faltam aqui algumas coisas. Agora, imaginem que nós só tínhamos cá esta parte que aqui está e isto não existia. Quando chegassem ao fim, o que é que vocês iam ter? Os componentes separados. Exatamente, era um molho de peças. Eu ia ter um molho de peças. Isto é a PBS. É um bocadinho, é como se quando abrem a caixa dos Legos e têm lá as instruções de como é que se monta o quartel dos bombeiros, não é? Pronto. É a árvore de montagem da coisa. É neste exemplo, quem fez este exemplo resolveu chamar a integração àquilo que ali está. Não era necessário. Eu podia ter a concepção aqui em cima, o design, a assemblagem, por aí fora. Pronto. Neste exemplo, pegou-se na PBS e acrescentou-se mais umas coisas que transformaram a PBS numa WBS. Está bem? E agora, imagine que isto estava completo e aparece o Hugo, que é aqui o meu cliente para esta bicicleta. E o Hugo olha para isto, então isto aqui é a bicicleta. Então, a bicicleta tem um quadro, cremalheira, roda à frente, roda atrás. Então, e as rodinhas pequeninas, que eu ainda não sei andar de bicicleta. Oh, rodinhas. Pronto, já aqui está. Olha, e já agora, eu lembro-se que eu lhe disse que eu quero a bicicleta, que é para ir no sábado de manhã ao mercado. Aí é verdade, o cestinho para as compras. Cestinho, mete-se aqui, cestinho. Sim, senhora. Olha, já agora, quer buzina ou campainha? Quero uma buzina, faz mais barulho. Sim, senhora, mete-se aqui a buzina. Pois, muito bem. Esta é a grande vantagem de uma WBS bem feita. É uma excelente ferramenta de comunicação. Porque ela deve ser feita numa linguagem que os vários stakeholders possam perceber. E aquilo que os stakeholders percebem são os o quês. Não é como é que se fazem. Não é como é que a coisa se faz. Eu não vou dizer aqui ao meu cliente, imaginem aqui no projeto lá da minha casinha, se calhar a minha filha e a minha mulher estão-se nas tintas de como é que as paredes são feitas. O que querem saber é se tem lá o quarto para não sei quê, se a cozinha tem uma despensa e qual é o tamanho da despensa, porque ela gosta de despensas grandes, não gosta da despensa pequenina. Essa é a parte que lhe interessa. Agora, como é que aquilo é feito, como é que a parede tem que ser rebocada e pintada e não sei o quê, pá, também, que disse que quem vai fazer que faça, não é? Está bem? Ora bem, então vamos às boas práticas de como é que se faz uma WBS. Primeiro, orientada para os resultados, como já vimos ali atrás, de onde deriva aquela regra da algebeira que usa substantivos e não verbos.
contém 100% do trabalho do projeto. Isto é a chamada, encontram isto em livros, que é a chamada regra dos 100%. E a regra dos 100% diz o seguinte: o custo deste, mais o custo deste, mais o custo deste, todos somados dão o custo deste que aqui está. E quando eu somo o custo destes todos, eu tenho o custo deste. E quando eu somar o custo disto tudo, eu tenho o custo do projeto. Porque não há custos escondidos, porque não há nada que não esteja aqui. A regra dos 100% é: tem que estar cá tudo. Ah, mas a buzina, a gente não faz buzinas na nossa fábrica, a buzina é comprada ali na loja do lado. Não interessa. A bicicleta, no fim, tem que ter buzina ou não tem? Tem. Então, se tem que ter buzina, a buzina tem que estar cá. Se é feita, se é mandada a fazer, se é comprada feita, isso já é outro tema. Interessa que tem que estar aqui o pacote de trabalho da buzina. Por isso, a regra dos 100% tem que estar cá tudo. E por isso, inclui todos os entregáveis, internos ou externos. É a história da buzina. Não interessa se é feita por nós, se vem de fora. Os entregáveis da gestão de projetos, a gente já fala sobre eles mais à frente. A ordem não é um critério, exceto em fases. Por isso, eu não vou estar a olhar para aqui preocupado se faço primeiro a roda da frente ou a roda de trás e se faço os travões antes das rodas. Não é tema. A WS não pretende ser um cronograma. Por isso, eu não tenho que estar a ordenar as coisas pela ordem que elas vão acontecer. Eu tenho que as identificar, ponto final. Quem faz o quê também não é um critério. Ah, vamos pôr isto tudo para este lado porque é tudo feito pela Fantina, vamos pôr tudo para aquele lado porque é tudo feito para a Catarina. Não interessa quem é que faz o quê. Interessa identificar as coisas em função da lógica do produto. Depois a seguir, a gente logo. O quem é outra fatia do elefante. Aqui não é o quem, é o quê. Nos interessa os o quês. E, por fim, deve ser criada em equipa. Já vamos falar sobre isso também. Por isso, qual é aqui o meu desafio? Deixa-me cá ver 3. Nós acabamos às 5h30, não é? Por isso, pois. Qual é aqui a ideia? A ideia é, eu vou abrir agora as salas simultâneas. Vocês vão para o Miro. E ainda têm os links no vosso Miro, não tem? Eu vi que já andaram lá a fazer mais coisas também. Eu vou parar aqui a partilha do ecrã. Já está. Vou parar aqui isto. Pronto. Então, eu vou abrir as salas simultâneas e vocês vão para a sala do respectivo grupo, pegam naquilo que é o vosso projeto, o projeto que puseram lá no Canvas, têm lá qual é o produto final que o projeto vai ter que entregar e vão começar a construir a WS desse projeto. E pronto, e depois, como sempre, vão-me chamando e eu vou andando à roda a tirar dúvidas, está bem? Por isso, vocês são 4 grupos. E as salas estão abertas e por isso podem ir para a sala do respectivo grupo. Pronto. Eu, se calhar, vou parar a gravação, não vale a pena estar a gravar. A sessão estava a gravar, não sei quem é que pôs a gravar, mas quando eu entrei já estava a gravar. Mas agora, a partir do momento que vocês vão para a sala, isto não grava nada. Por isso, vou parar aqui a gravação. Depois, quando voltar a juntar todos, ligo outra vez a gravação. Qual é a ideia, então? A ideia, vou partilhar agora aqui o meu ecrã. É dicionário WBS. Onde é que está? A ideia é a seguinte. Vou ficar aqui. Vocês têm aqui. Ops, está por aqui. Tem aqui uma tabelazinha. Opa. E depois vão olhar para a vossa WBFC e vão começar a preencher isto. E tem aqui, isto aqui é o código, e tem aqui o 1, é aqui uma coisa qualquer, o nome.
decompõe no 1.1 e no 1.2. E para estes vocês vão pôr uma descrição e mais umas coisas que a gente já vai ver aí à frente. E depois tem aqui o 2, que se decompõe em 2.1. O 2 tem aqui o nome, que é o 2.1. E aqui tem o 2.1.1. E então, opa, porque eu apago, escrevo num lado e eu apago no outro. Parvalhão. Já está. Pronto. Ora bem, a lógica então é a seguinte, no dicionário da WBS, graficamente isto é como se fosse uma folha de Excel, e podem fazer em Excel, vocês só vão preencher as várias colunas para os elementos que forem pacotes de trabalho. Pacotes de trabalho é aqueles que não se decompõem mais. Para os outros, põem lá, mas a única coisa que põem é o nome deles, mais nada. Só para dar estrutura, para se perceber um bocadinho melhor a estrutura disto. Está bem? E então, como é que aqui a coisa se processa? Isto não apaga. Por isso, o que vai aparecer aqui a vermelho são as colunas. Isto vai aparecer aqui as várias linhas, rodam assim, são colunas da vossa folha de Excel. O que aparece em vermelho é o obrigatório. O que aparecer a preto é opcional. Então, para cada pacote de trabalho, por isso aqueles que não se compõem mais, vocês vão dizer o código, aquele 1.1, 2.3 e por aí fora. O nome é o que está escrito no post-it. Descrição é tocar piano e descrever, explicar o que é que aquilo é. Design do molde. O design do molde para a peça não sei de quê, e descrevem. Código de controle financeiro está aqui a preto, é opcional, e aqui para o vosso caso acho que não terá interesse, pelo menos aqui para efeitos do curso, mas em grandes projetos, por vezes, há uma estrutura de contas analítica por trás do projeto que permite dizer cada pacote de trabalho qual é o centro de custos onde vai descarregar os respectivos custos. Nessa altura punhamos aqui qual era o centro de custo. Pronto. Caso contrário, não ponho cá. Principais atividades a realizar. Reparem bem na palavra principais, está sublinhada. Por isso, principais. Ou seja, não é para ser exaustivo e não é necessário preencher para todos os pacotes de trabalho. Isto serve para eu ter um sítio para tomar umas notas e dizer que este pacote de trabalho implica fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Pronto. O que é que pode acontecer? Se a descrição, imaginem aquele exemplo que eu tinha dado há pouco do relatório. O relatório de conformidade XPTO. Se a descrição é onde eu já digo que fazer o relatório implica, tem que ir identificar as atividades não sei o quê, ou ir buscar informação não sei o que mais, e fazer isto, fazer aquilo. Por isso, se na descrição eu já estou a dizer quais são as principais atividades, obviamente não vou aqui repetir. Agora, se a minha descrição é uma descrição do género relatório de acordo com o template X para efeitos de não sei o quê, então pode-me dar jeito ter este campo, esta coluna no meu Excel, onde eu vou tomar uma nota do género, ir não sei aonde buscar informações, preparar um primeiro draft, ir discuti-lo, apresentar, pronto, e já me pode dar jeito. A mesma lógica aplica-se aqui a esta coisa. Especificidades de calendarização. Atenção, isto não é para pôr datas. O dicionário WBS não é suposto ser um substituto do cronograma. Isto é para eu poder tomar notas do género, e atenção, este pacote de trabalho só pode ser executado em regime de trabalho noturno. Ou este pacote de trabalho tem que ser feito obrigatoriamente no fim de semana. Ou este pacote de trabalho tem que ser feito obrigatoriamente durante um período de verão. Por isso, uma vez mais, é opcional. Eu só uso isto se me der jeito. Se me der jeito, eu posso ter esta coluna de Excel, esta coluna na minha folhinha de Excel, para tomar notas deste tipo. E também, como é óbvio, se eu tiver esta coluna no Excel, isto não implica que eu tenha que preencher isto para todos os pacotes de trabalho. Eu só tenho que preencher para aqueles onde isto fizer falta.
Recursos necessários, este é obrigatório. E isto é os ovos que eu preciso para fazer omelete. Aqui eu tenho que dizer, a nível de recursos humanos, se eu já souber quem são as pessoas, eu posso dizer que é Maria, Manuel, Joaquim. Se eu ainda não souber quem é que eles são, pode ser que vou precisar de um técnico de não sei quê, 2 especialistas em não sei o que mais, e por aí fora. Isto no que trata a pessoas. Recursos materiais e tecnológicos não caiam no ridículo de dizer que eu preciso aqui de um Joaquim e uma Maria, e mais 2 computadores, 2 secretárias, 2 cadeiras. Não faz sentido, não é? Por isso, tudo o que for equipamento, só faz sentido destacar aquilo que for relevante. Eu preciso de uma grua, uma retroescavadora. Pois está bem, pronto. Vai ter aqui uma série de implicações. Agora, dizer que preciso de um computador, é ao mesmo dizer que preciso de um lápis e uma borracha, não faz sentido. Custo estimado nesta primeira fase estará em branco. Mais tarde, vocês podem, se quiserem, utilizar esta folha de Excel para começar a estimar o custo para cada pacote de trabalho e depois agregar. Ou então, utiliza uma outra folha de Excel qualquer para orçamentar o projeto. O Work Package Manager é obrigatório, é uma coisa importantíssima. É uma pessoa concreta e uma só pessoa. Isto é, a pessoa responsável por aquele pacote de trabalho. Tem que ser uma pessoa concreta. Não pode ser uma empresa, não pode ser uma área. Não faz sentido vocês dizerem, tem aqui um pacote de trabalho qualquer, tem a ver com o contrato. O responsável por contrato, isso é o departamento jurídico. O departamento jurídico não é ninguém. Porque quando chegar a hora da verdade, vocês não podem ir à porta do departamento jurídico e dizer, departamento jurídico, então como é que isto está a andar? Porque o departamento jurídico não vos vai responder. Vocês têm que saber que é a Maria ou o Manel do departamento jurídico. Caso contrário, não acontece. Tem que ser uma pessoa concreta. E tem que ser uma pessoa concreta da equipa de projeto. Mas este pacote de trabalho é feito por um fornecedor que eu vou contratar. Muito bem. Agora, imaginem o seguinte cenário. Vocês, no mês passado, foram grandes sortudos e receberam de um fisco um chorudo cheque de reembolso de IRS. 20 mil euros de reembolso de euros de reembolso de IRS. Espetacular. Agora é que eu estou rico. Pronto. Ora, o que é que eu vou fazer com este dinheiro todo? Deixa aqui. Aquelas obras que andava a pensar fazer em casa, vou renovar a cozinha e as casas de banho. Pronto. Formidável. Mas vou ficar com a casa toda de pantanas. Isto vai ser um caos viver numa casa assim, sem cozinha e sem casas de banho operacionais. Nem sei como é que faço. Ideia brilhante. Eu contrato o fornecedor, o empreiteiro para fazer a obra, vou de férias e quando voltar de férias tenho as obras dos meus sonhos. Não vai acontecer, pois não? Pois é. Há um atrasinho. Pois é. É bom que do lado do vosso Só se lado... fosse o atraso nas férias. Se tivesse ficar lá preso no destino durante mais uma semana. Não, mas o problema é em que estado é que as obras vão estar. Pois. É bom que do vosso lado haja alguém a controlar o trabalho que está a ser feito, porque senão ele não vai acontecer, ou vai acontecer mal feito. Não é? Por isso, e esta lógica aplica-se a tudo. Vocês, num projeto, há uma coisa qualquer que não é feito por vocês. É feito por um fornecedor, contratam para o efeito. Mas do vosso lado tem que haver alguém a controlar, a supervisionar, a acompanhar o trabalho do fornecedor. Porque senão não vai acontecer. Ou vai, mas não da forma como vocês querem. Por isso, o Work Package Manager é sempre alguém da equipa de projeto. Sempre. Então, mas isto é o departamento jurídico. Está bem, o departamento jurídico faz parte da equipa de projeto? Não, não faz. Então, alguém da equipa de projeto tem que fazer o interface com o departamento jurídico. Para garantir que na altura, na hora da verdade, eles fazem o trabalho que é suposto e a gente tem o contrato de validade como deve ser. Eu tive essa experiência quando eu trabalhei nos taleiros em Viana do Castelo e cada construção tinha, o armador tinha lá um fiscal, né, que era a pessoa que se encarregava de assegurar a construção, os timings, e que estava tudo de acordo, documentação,
e tudo. E o tão falado ferry para os Açores, não é? Sim. Posso dizer que o armador tinha um muito bom, nós chamávamos fiscal, não é? Do armador, mas era uma pessoa muito competente porque ele realmente fez a vida negra aos taleiros. Mas que o papel desse dito fiscal, ao fim e ao cabo, é a ponte entre o estaleiro e o cliente. Sim. E assegurar que o projeto está a ser seguido e de acordo com o caderno de encargos. Pois. E que é bom que esteja lá a fazer isso, porque se não tivesse, e se por acaso o projeto se desviasse do caderno de encargos, quando alguém descobrisse que ele se tinha desviado, se calhar havia trabalho que já estava feito e tinha que ser desfeito e refeito, isso é muito mais caro. Na realidade desviou e acabou por nem sequer ser entregue. Pronto. Mas isso aí, Foi aquela história que depois... pouco sei ou muitas histórias. Não é? Bem. E foi pena. Isso foi pena, mas pronto. Mas aí também posso dizer que desviou, mas eles já sabiam que estava desviado há muito tempo Pois. e andaram e nunca chegaram a acordo. Enfim. Volta daqui. O Work Package Manager, então, uma pessoa concreta e uma pessoa da equipa, que é a pessoa que é responsável para que a coisa aconteça. O Work Package Manager não implica ser a pessoa que vai executar o trabalho. É a pessoa que vai garantir que o trabalho é executado. É diferente. Em certo tipo de trabalhos, o Work Package Manager é a pessoa que vai fazer a coisa. Agora, imaginem, uma obra, o Work Package Manager não é a pessoa que vai pegar na picareta para abrir a vala, não é? É a pessoa que garante que está lá alguém para pegar na picareta para abrir a vala. Requisitos de qualidade. Em alguns projetos isto pode ser relevante, lá está, é opcional. Eu dizer, este pacote de trabalho tem que seguir as especificações da norma I3S qualquer coisa, ou tem que cumprir determinada bateria de testes, ou porque a espessura não se pode desviar mais do que 3 microns daquilo que está definido. Depende do que é que for o projeto. Se for relevante, tem um sítio para tomar uma nota deste género. Se não, passam à frente. Pronto. Os inputs, já lá vamos. E depois o output. O output é o que sai do pacote de trabalho. Ora, e aqui, às vezes acontece que o nome do pacote de trabalho já é o nome do output. Porque se o meu pacote de trabalho chama relatório de conformidade, o output é o relatório de conformidade. Não faz mal. Se for igual dos dois lados, não há problema. Porque também pode acontecer que o meu pacote de trabalho, em vez de eu lhe ter chamado relatório de conformidade, eu tenha-lhe chamado análise de conformidade. E se eu chamei análise de conformidade ao pacote de trabalho, o output é o relatório de conformidade. Tanto faz. Regra. Cada pacote de trabalho produz um e um só output. Se contou é caracterizar o meu pacote de trabalho. Diga, mas deste pacote de trabalho sai isto, mais aqui, mais aquele outro. Então é porque não é um pacote de trabalho, são 2 ou 3, tem que te compor mais. Aquilo que sai do pacote de trabalho pode ou não estar sujeito a determinados critérios de aprovação, de aceitação. E agora, uma vez mais, depende do projeto e tudo mais. Mas, em muitos casos, eu posso dizer, não, mas este pacote, este entregável tem que cumprir determinado tipo de condições para poder ser aceito. Então, eu tenho aqui um sítio para dizer quais são os critérios de aceitação. E isto é o essencial. Agora, os inputs, este colunazinho, os inputs que aqui estão, deixa isto para o fim, se tiverem tempo e paciência para isso. Mas é importante perceber o que é, porque isto eleva-vos o nível de sofisticação da coisa. E isto fica muito mais robusto. Depois de vocês terem isto tudo, imaginem, tem o dicionário da WBS todo preenchido, a WBS estável, e depois metem esta colunazinha no Excel. E vocês vão ver o seguinte: qualquer pacote de trabalho, para ser feito, vai precisar de algumas coisas. Tem ali uns recursos, não é? E estes recursos, para além de tudo isto, ainda pode haver mais outras implicações. Eu, para fazer este pacote de trabalho, posso necessitar
de uma determinada peça que é produzida por um Henrique e preciso de mais um dossiê de especificações que é produzido pela Cristina. E preciso de pessoas e de materiais e preciso de mais uma outra especificação qualquer, preciso de uma outra coisa qualquer que eu identifico que preciso. Mais um input. E agora vou ver esse input, das duas uma, ou é qualquer coisa que já exista na empresa, que eu posso ir lá buscar, ou é qualquer coisa que tem que ser produzida a algures. Eu tenho o pacote de trabalho que vai produzir a tal especificação talhada que eu vou precisar? Tenho, muito bem. Então, o output do pacote de trabalho é o input de um outro. Agora, eu deteto que aqui vou precisar, sei lá, o pessoal aí que vai construir a fábrica. Está bem? A fábrica tem que ser um projeto de arquitetura, com certeza. E onde é que está o projeto de arquitetura? Há algum pacote de trabalho que o vá produzir? Ou eu já existo na empresa? Ou nenhuma das duas? Se nenhuma das duas, então faltam coisas na WBS. E tem que ir à WBS para o pacote de trabalho que vai produzir aquelas coisas que vocês vão precisar. Ao fazer este exercício, quando vocês chegam ao fim, olham para a vossa WBS juntamente com o dicionário e está tudo lá identificado. Aquilo entra, o projeto começa num ponto, sai num outro, outputs de umas coisas são inputs de outras e o vosso grau de confiança em como a probabilidade de terem esquecido alguma coisa é bastante mais baixo, aumenta consideravelmente. Está bem? Muito bem, então eu vou abrir as salas outra vez. Não, e agora uma coisa importante que eu estava a esquecer. Coisa mais natural deste mundo é vocês começarem a preencher o dicionário da WBS e isto levar-vos a fazer alterações na WBS. É normal. E agora aqui um processo interativo até que a coisa estabilize. Por isso, vou abrir as salas outra vez. Parar aqui. Aqui isto. Ok. E a ideia é vocês irem fazer os dicionários, complementarem as vossas WBS e fazerem os dicionários das WBS. Podem criar uma tabela aqui no próprio Miro, se quiserem, que tem algumas limitações, mas dá para fazer aqui uma tabela, ou então, se preferirem, abrem já uma folha de Excel e metem isto no Excel. Eu, entretanto, vou fazer aqui, já fiz o copy, vou fazer aqui o paste nos Miros aqui da cábula do dicionário. Está bem? Então, as salas já estão abertas. Vou parar aqui isto. Muito bem, já estão as salas todas fechadas. E então tenho só aqui uma perguntinha para vos fazer. Até que ponto vocês se aperceberam que o ato de criar uma WBS pode ser também uma atividade team building? Então, Mas em que Tá sentido? tudo. Quando, por exemplo, quando estamos a definir os recursos, por exemplo, perceber... Não, Não. não estou... é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que o ato de fazer uma WBS, juntarem um conjunto de pessoas e começarem a colar post-its para fazer uma WBS. Não acham que isso pode funcionar também como uma atividade team building? Sim, porque estamos a discutir pontos de vista, estamos a partilhar ideias, é sempre um team building. Porque vocês têm um projeto que tem algum grau de transversalidade, juntam pessoas de áreas diferentes para começar a discutir o que é que o projeto é, para começar a definir a WBS do projeto, pessoas diferentes, de áreas diferentes, com visões diferentes sobre o projeto, vão trazer inputs diferentes e se o processo for bem conduzido, e esse é o papel de quem tem a camisola de gestor de projeto, chegam ao fim, para além de ter uma WBS, possivelmente têm pelo menos um embrião de uma equipa de projeto. Exato. Porque depois, quando avançam para o dicionário da WBS, isto fica depois tudo muito mais refinado. Agora é preciso um bocadinho mais tempo para vocês terem chegado ao fim. Vocês ficam com uma noção completamente diferente do que é o projeto, dos detalhes do projeto, e as pessoas estão alinhadas. Porque depois, a partir dali, quando falarem em qualquer um daqueles pacotes de trabalho, e com as suas implicações e tudo mais, está toda a gente alinhada.
toda a gente teve a discutir aquilo, as razões para estar não sei o que aqui, não estar de outra forma ou não estar outra coisa, foram discutidas, e por isso é um bocadinho como se toda a gente conhecesse o projeto ainda antes de ele estar feito. Faz toda a diferença. Porque é que nas boas práticas está lá escrito que deve ser feito em equipa? E isto é mesmo a última coisa para fecharmos aqui o dia de hoje. Imaginem o seguinte cenário. Eu sou gestor de projeto. E este projeto é até parecido com vários outros que a gente já para cá fez. Isto não está habituado a este tipo de coisas, faz parte do nosso dia-a-dia, e por isso eu, com a melhor das boas vontades do mundo, para evitar fazer-vos perder tempo, faça a WBS sozinho e depois é que vos chamo. Chamo-vos no papel de especialistas. Vocês são especialistas nas vossas áreas. E vocês, eu vou-vos apresentar aquilo e vou-vos dizer, aqui, a primeira linha que eu aqui tenho, a Fantina, a Catarina, a Cristina e o Hugo. Tá, meus amigos, está aqui o nosso projeto. Pá, tive aqui a fazer isto, pronto, para vos poupar aqui há algum tempo eu já avancei, já temos aqui a WBS, o nosso projeto. E é mentira. Porque isto nunca na vida vai ser o nosso projeto, será sempre o meu projeto. Porque fui eu que fiz aquilo. E porque vocês depois vão olhar para aquilo, e o Hugo vai olhar ali para uma coisa qualquer e dizer assim, então, mas o que é isto aqui? Ah, não sei, está bem, mas não é assim, não é assim que se faz. Ah, mas no outro projeto, está bem, mas aqui não, porque neste caso, por causa não sei o quê, tecnologia, não sei o que mais, não é assim. É mal. Mas porque é que, se me estão a chamar para aqui, porque eu sou especialista nesta área, porque é que não me perguntaram como é que se faz? E estão aqui a pôr coisas que estão mal. A gente tem que desfazer isto agora e fazer de novo. Então, mas qual é o meu papel aqui? É ser eu a dizer como é que se faz ou ter que fazer de conta que acho que está bem uma coisa que está toda mal? Depois aplica-se aquela expressão da sabedoria popular que diz que projeto que nasce torto tarda ou nunca se endireita. Pois. Sim, eu já perdi a equipa no meio disto, não é? Porque vocês, quanto mais não seja, vão olhar para mim e vão pensar, parvalhão, porque é que não me perguntaste? Porque é que não me chamaste, não é? Nós Para- dá mais trabalho do que estamos agora a ter que alterar isto tudo. Não é? Exato. Por isso é que deve ser feita em equipa, porque sendo feita em equipa, quando chegarmos ao fim, é o nosso projeto, não é o meu projeto, é o nosso projeto. E esta coisa do vestir a camisola faz toda a diferença. Porque quando é o nosso projeto, nós estamos empenhados em que o projeto seja um sucesso. Quando não é o meu projeto, porque chamaram-me apenas para fazer uma coisa qualquer, eu não sei nem quer saber, tanto faz, estou nas tintas, olha, toma mais para fazer, também eu faço, é o aviar a encomenda, não é? Faço aquilo que me disseram, se está bem ou mal, não sei o quê, também ninguém me disse ao trabalho de me explicar melhor, pediram para fazer uma coisa qualquer, eu faço. Afinal está mal, olha, temos pena, então foi isto que me pediram para fazer, foi isto que fiz. Mas agora é preciso alterar, agora não tenho tempo, agora já estou noutra coisa qualquer, agora tenho que esperar que eu volto a ter tempo outra vez para isto. Pois é. E é aqui que depois as coisas começam a encalacrar todas. Muito bem. No próximo dia em que eu vou estar com vocês, que é alguns para a semana, acho que eu, já não sei exatamente o dia que é, vamos a um outro capítulo muito excitante da gestão de projetos. É porque um projeto sem riscos é um projeto em risco. Uhum. E vai ser esse o tema. Está bem? Ok. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de Bom semana. fim de semana e obrigada. Bom fim de semana. Semana.